virá da parte de Deus para você. A última palavra é do Senhor. Eu conheço uma pessoa que tem um problema crônico de saúde e ele foi no médico cristão, servo de Deus, e o médico quase que desanimou o homem. De tantos relatórios negativos, ele disse: eu sei que você está fazendo um ótimo trabalho para tentar me ajudar nesse meu problema, mas eu ainda creio que o meu Deus tem a última palavra sobre a minha situação. Independentemente de qual seja a sua situação, creia nisso, que a última palavra para a tua vida virá da parte de Deus para você. E às vezes nós pensamos que Deus cura problemas difíceis, né? Como câncer, como qualquer outro tipo de doença, mas Deus pode curar uma enxaqueca, um problema de alergia, qualquer tipo de situação. Nós estamos lendo aí Mateus, a igreja está num plano de leitura bíblica, e nós lemos que Jesus curava todo tipo de doenças. Lunáticos, pessoas com todo tipo de enfermidades, pessoas cegas, pessoas que não conseguiam ouvir, pessoas que não conseguiam andar, pessoas que não conseguiam enxergar. O fato é que o texto bíblico relata na nossa leitura que por onde Jesus passava, ele curava toda sorte de doenças. As pessoas não chegadas até ele, e ele orava e as enfermidades desapareciam. A promessa bíblica para nós é que ele levou sobre si todas as nossas dores, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu gostaria de começar orando por você. Talvez você não conseguiu compartilhar, talvez você não conseguiu se manifestar. Seja qual for o seu motivo, eu quero dizer que Deus conhece. Deus é o Deus de Agar. Deus disse para Agar, Agar disse para Deus: tu és um Deus que vê. Deus é um Deus que te vê. Feche os seus olhos. Eleve a sua fé. Talvez se nesse momento você tem qualquer tipo de dor, talvez se nesse momento você tem uma dor real que está te incomodando agora, você pode colocar a mão no lugar onde você está sofrendo a dor, você pode impor as suas mãos e se apropriar da promessa de Deus para você. Talvez você que está me assistindo aí no YouTube e tem uma doença, tem uma enfermidade, você também pode ser curada nesse exato momento. Pai, a tua palavra é poderosa, a tua palavra ensina-nos sobre a tua presença, sobre aquilo que o Senhor faz. A tua palavra diz: curai os enfermos. A autoridade está no seu nome, Senhor Jesus. Todo o poder está em ti, Senhor Jesus. A minha oração, Pai, nesta manhã, é se existe alguém aqui, Pai, nesse momento, com algum tipo de dor, seja na cabeça, na coluna, nos rins, insônia, seja o que for, Pai. Repreenda agora em nome de Jesus. Toda dor de cabeça desapareça, todo problema de visão seja restaurado, todo tipo de inquietação, Senhor, todo tipo de preocupação que possa invadir a mente dos seus filhos agora, em nome de Jesus, repreenda em nome de Jesus. Traga a cura, Pai. Eu profetizo a cura, Senhor, na vida da sua igreja, na vida do seu povo, em nome de Jesus, Pai. Aonde houver nesse ambiente uma enfermidade, eu repreendo-a em nome do Senhor Jesus, que desapareça agora em nome de Jesus. Amém?
Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, vamos ler aqui alguns versículos, que diz assim a palavra de Deus, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Cácia. Graça seja convosco e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos, ou, se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes do sofrimento, assim também o sereis da consolação. Amém? Avance para a sua cura é o tema dessa última mensagem da série A Vida Machuca, Deus Cura. Nós já falamos sobre admitir as nossas fraquezas, falamos sobre atentar para a autossabotagem, falamos no domingo anterior, e hoje nós vamos avançar para a nossa cura. Entendemos perfeitamente que Deus, lá em Hebreus 6:1, que deseja que nós avancemos para a nossa maturidade. E falamos um pouco disso também. Mas a verdade é que, apesar de tudo isso que nós falamos, nós entendemos que a vida dói, nós entendemos que a vida machuca, nós entendemos que a vida não é linear, como disse C.S. Lewis. A vida não é linear. A vida cristã não é linear. Ela é feita de altos e baixos, e nós ficamos mais embaixo do que em cima. Então a vida é feita de vales, de problemas, situações, circunstâncias, que vão diretamente ou indiretamente produzir em nós um certo tipo de dor. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os seus liderados, para a igreja que está em Corinto, sobre os seus sofrimentos. Que o sofrimento que ele estava passando, que ele passou, agora era motivo de consolação para eles. Então significa que a sua vida nunca será fácil. Que a minha vida nunca será fácil. Que o Evangelho de Jesus Cristo tem uma coisa que nós não gostamos muito, o sofrimento. Paulo disse, lá em Filipenses, que ele não queria apenas conhecer o poder da ressurreição, mas que ele queria também o sofrimento. Participar do sofrimento significa ser semelhante ao seu Senhor. Então Paulo disse, eu não quero apenas a glória, eu não quero apenas o que foi me proporcionado através da morte
do sofrimento e da consolação que Cristo me proporciona por intermédio da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição, mas eu também quero participar do seu sofrimento. E a vida cristã de homens, de heróis, quando nós lemos Hebreus 11, a galeria dos heróis, os heróis da fé, e podemos então decifrar que a vida desses grandes homens de Deus foram recheadas de dificuldades, de problemas. E a vida machucou muito deles. Às vezes nós falamos assim, que para avançarmos para a nossa cura, nós só precisamos de força de vontade. Porém, a força de vontade nem sempre nós teremos conosco. Então, é uma verdade, mas não é uma verdade completa. Paulo está dizendo em Romanos 7, 18 a 19, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Veja, o drama de Paulo é o seu drama, é o meu drama. Você deseja mudar, mas não consegue mudar. Você tem intenção de mudar, mas a intenção não é suficiente. Alguém deseja vencer um vício, uma situação, e tem a consciência disso, mas parece que simplesmente ter a consciência não é suficiente. Parece que é preciso fazer algo mais. Então, o que você pode aprender, o que nós podemos aprender, é que a ação de Deus na nossa vida vai acontecer no início, no meio ou no fim. O fato é que o processo de Deus é indispensável para nós. E eu tenho dito isso aqui, que Deus é um Deus de processos. Significa que a sua cura ou a minha cura será diferente do outro. Talvez os nossos processos não serão iguais. Talvez o meu pode ter acontecido no começo. E eu avancei para a minha cura. Depois o outro no meio ou no fim. Mas o fato é que o processo te ajudará a avançar para a sua cura. Eu vou te dar um exemplo. O filho pródigo saiu de sua casa, da casa de seu pai, foi tentar uma vida que ele achou que era melhor para ele. E todas as decisões que ele fez na vida deu errado. Ele sofreu as consequências de tudo isso, mas a ação de Deus na vida do filho pródigo não aconteceu no início, não aconteceu no meio, mas aconteceu no fim. Depois que ele passou por diversas situações. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo. Quando se trata de processo, nós temos que perguntar algumas coisas para Deus. Eu tenho que me envolver nesse processo? O Senhor precisa de mim para ajudar essa pessoa? O Senhor de fato deseja que eu ministre ao coração dessa pessoa? Porque às vezes o que Deus quer é que uma pessoa viva sem misericórdia, viva sem compaixão e viva sem empatia de ninguém. Então o filho pródigo, ninguém teve compaixão dele. Ninguém teve empatia com o filho pródigo. Ninguém se compadeceu dele. E isso foi um processo para chamar a sua atenção. Às vezes nós nos agarramos nessa história de amar demais
de ter empatia, e nós temos que ter empatia, temos que ter compaixão, temos que ter misericórdia, mas quando se trata de processo, a melhor coisa que poderá acontecer com alguém como filho pródigo é que ele fique sem tudo isso para que ele possa cair em si e reconsiderar sua rota e repensar os seus caminhos. Então o filho pródigo, no chiqueiro, ele começa a pensar, ele começa a recalcular a sua vida, a sua rota. Poxa, fiz besteira. A sua mente caiu em si, ele disse, vou voltar para a casa de meu pai, vou pedir perdão a Deus, e vou pedir perdão ao meu pai, e vou ver o que vai acontecer. Então, o processo dele foi no fim. Então, às vezes, nós queremos tanto que a pessoa seja curada, que nós até atropelamos o processo que a pessoa está vivenciando. Então, o pastor Cote tem uma frase muito forte, que ele diz assim, ó, não coloque a sua mão onde Deus está trabalhando. Às vezes você quer colocar a sua mão para evidenciar talvez até o seu dom de ministério, mas não coloque a sua mão onde Deus está apertando, onde Deus está curando, onde Deus está trazendo a consciência dessa pessoa na volta da sua relação correta com o Pai. E a melhor coisa que poderá acontecer é essa pessoa ser submetida a um processo de intensa pressão e dor. Talvez isso pode acontecer até com os nossos filhos. Você ver o seu filho sofrer, ver a sua prole chorando, e você saber que você não pode ajudar, porque aquele é o processo de Deus para a vida daquele homem ou daquela mulher. Então precisamos ficar atentos a isso. Veja, algumas coisas podem impedir você, eu, de alcançarmos a cura, de avançarmos para a cura. E a primeira coisa, a religiosidade pode te impedir, sim, de alcançar o processo. Rick Warren fala que grandes igrejas são construídas sobre pessoas quebrantadas. Carlito Paz fala que igreja não é um hotel, igreja é um hospital de pessoas doentes, de pessoas feridas, de pessoas problemáticas. Nós lemos Mateus, e Jesus disse que ele veio para os doentes. Ele veio para os feridos, porque os sãos não precisam de médicos. Veja a importância de ler a Bíblia. Você vai situando, e familiarizando, e aplicando em sua vida. Então, a religiosidade pode te impedir de avançar nesse processo, de gerar dúvidas, de gerar indagações sobre esse processo. Segundo, a compulsão pode te impedir de iniciar esse processo. A procrastinação, depois eu faço isso. Eu acho que eu não preciso de entrar em um processo de cura, talvez de procurar um psicólogo, procurar um médico, procurar alguém que possa de fato me ajudar, reconhecer que preciso de ajuda. Eu não sei quanto a vocês, o meu pai, ele é muito teimoso. Ele só vai no médico porque minha mãe empurra ele. Quando ele tem ali uma dor que ele consegue administrar, ele fica de boa. Mas a minha mãe é aquela, não, você precisa ir, você vai. Então, por ele não queria. Entende? Tem pessoas assim, que sabe que tem uma dor, que sabe que tem uma situação, e nós temos que pegar aquela palavra do pastor Cláudio Duarte, né? Ele disse que Deus tem prazer na morte do justo. Então, se a unha dele ficar doente, ele vai no médico, porque ele não quer dar esse prazer para Deus. Ele vai demorar.
Ou seja, ele vai cuidar para que isso não aconteça. Veja, Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então, se você está procrastinando esse avanço de cura, para a sua cura, não deixe que isso te impeça. Procure ajuda. A codependência pode também te impedir de iniciar esse processo. Codependência é uma das formas de criar uma compensação criada do vazio da orfandade e da rejeição. Algumas pessoas têm uma codependência impositiva, outra anulativa. A impositiva é aquele indivíduo que se acha indispensável para os outros. Ele fica o tempo todo buscando sempre autoafirmação e colocando o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Já a codependência anulativa é aquele indivíduo que fica na dependência emocional do outro. Ele precisa que o outro valide tudo que ele faz para se sentir bem. Então você, eu, nós precisamos nos superarmos para que avancemos para a nossa cura. E como que nós vamos identificar aqui algumas áreas? Grave isso que eu vou te dizer agora. Tudo sobre o que você não pode falar sobre a sua vida já está fora do seu controle. Você consegue falar sobre tudo da sua vida, da sua história. Então, a vida, nesse sentido, e em todos os outros também é assim, a vida é feita de decisões, de escolhas. E a decisão da cura também é uma decisão sua, nossa. Então, o primeiro passo para que você possa alcançar a melhor versão de você mesmo é você dizer assim, eu decido admitir. Uma frase, eu tenho problemas. Lembra da primeira frase, da primeira mensagem que admitia as nossas fraquezas? E como é difícil para nós dizer uns aos outros, eu tenho problemas. O salmista Davi, no Salmo 32, 3, ele diz, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Existem pessoas que os seus corpos estão definhando e gemendo, porque decidiu esconder. O texto está dizendo, enquanto escondi os meus pecados. Olha o que aconteceu com esse homem que decidiu esconder os seus pecados. E veja a consequência no corpo dele. O meu corpo definhava de tanto gemer. Provérbios, Salomão, talvez eu acredito que esse Provérbios, que eu vou ler aqui para vocês, pode ter sido fruto de uma conversa da mesa entre Davi e seu filho Salomão. Davi contando para o seu filho a sua história, talvez. Ele disse, Salomão disse, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha a promessa de Deus para você nesse texto. Quem esconde os seus pecados não prospera. É uma verdade. Então, às vezes, eu e você precisamos fazer uma autoanálise. Fazer aquilo que Paulo ensina sobre a ceia. Examine-se o homem a si mesmo. É importante você analisar
a si mesmo. Parar e pensar aquilo que Deus disse para o povo através do profeta Ageu. Reconsidere os seus caminhos. Às vezes, o que nós precisamos fazer é reconsiderar, sim, os nossos caminhos e ver se os nossos caminhos são parecidos com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para nós. Então, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Então, eu tenho problemas, eu tenho situações, e se eu confessar, abandonar, a promessa de Deus é que eu vou encontrar misericórdia. 1 João 1,10: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja, todos nós aqui poderíamos dizer em alto bom som: eu tenho problemas. Eu estou abarrotado de problemas, cheio de situações. Então, o primeiro passo é você admitir que você tem problemas. O filho pródigo, ele admitiu. Ele reconheceu. Eu só fiz besteira, andei por um caminho errado, fui longe da casa do meu pai, só quebrei a cabeça, estou em alto sofrimento e a minha melhor companhia são os porcos. Segundo passo, eu decido confiar. E talvez é necessário que você diga: eu preciso confiar. Nesse processo de cura, nós precisamos confiar. Uma vez eu tive que fazer uma cirurgia das varizes das duas pernas. E quando você está no leito do hospital, ali naquela cama, a única coisa que você tem que fazer é confiar que vai dar tudo certo. E você precisa alimentar a esperança na sua mente que vai dar tudo certo. E o medo está sempre ali presente. Mas eu decido confiar. Naum 1,7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Veja, você terá que confiar em Deus no tempo de angústia, no tempo de aflição. E nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflição, a palavra que deve sair da nossa boca é: eu preciso confiar em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Salmos 40. Como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Não vai atrás de orgulhosos, dos que se afastam para seguir deus falsos. Como é feliz, como é bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Eu preciso confiar. Não tenha medo, somente creia. Foi a palavra de Jesus para Jairo. Não tenha medo, somente creia. Quantas vezes, nesse processo de cura, no avanço da cura, as incertezas florescem sobre a sua mente, fica pairando sobre a sua mente. E nós não confiamos, não decidimos confiar nesse tempo de angústia. Confiar em um tempo de bonança é muito fácil. Confiar quando tudo está bem é maravilhoso. Mas confiar quando as ondas estão bravias, ou quando as tempestades estão querendo
te arrastar para alto mar. E ali você está em perigo de vida. É isso que o está dizendo. Refúgio em tempos de angústia. Então, no momento que nós estamos vivenciando, talvez, uma situação de enfermidade, sim, ter depressão, ter problemas emocionais, Jó, tantos outros. Então essa não é a teologia que você e eu temos que acreditar. Nós podemos passar por aflições. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a vida machuca, Deus cura. A vida te pressiona, mas Deus cura. A vida vai te dar alguns tombos. As pessoas podem armar ciladas para nós, mas Deus nos levantará. O justo levantará mais de 7 vezes. Amém? Então a vida machuca, mas Deus cura. Terceiro passo, eu decido entregar. A palavra que deve sair da nossa boca também é: eu entrego tudo. Eu admito, eu confio e eu entrego. Jesus disse, nós lemos essa semana, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Entregue para Deus as suas preocupações, entregue para Deus a sua dor, entregue para Deus o seu trauma, entregue para Deus a sua aflição, entregue para Deus a sua angústia, entregue para Deus a sua história. Salmos 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregar é mais do que confiar. Quando você entrega algo para alguém, você está confiando na outra pessoa, que a outra pessoa vai administrar bem aquilo que você entregou. Então, quando você entrega de fato a sua vida para Deus, a sua vida para Jesus, você está dizendo, você vai cuidar da minha vida melhor do que eu. Você vai administrar melhor a minha vida do que a mim mesmo. Quando você decide entregar a sua vida, você não tem controle dela mais. Porque a nossa maior dificuldade no cristianismo é pegar a nossa cruz e negar a si mesmo. Negar a si mesmo é a maior dificuldade nossa. Todos os dias eu preciso entregar a minha vida a Deus. Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue as suas preocupações. Já viu aquelas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus? E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue hoje a sua vida para Jesus. Tome essa decisão, porque Ele cuida melhor da sua vida do que você. Não procrastine essa decisão. Não espere para depois. Mas às vezes nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós que falamos que tivemos uma experiência da conversão, da regeneração, eu tive uma experiência com Jesus, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história, foi maravilhoso, aquele romance que muitas pessoas falam da conversão, mas a partir da conversão, você não deixa o seu Senhor governar a sua vida. Você se alegra por ter sido salvo, mas você ainda é governado pelos seus apetites, pelo seu estômago, pelos seus desejos, pelas suas motivações, pelos seus sonhos e pelas suas ambições.
E quando de fato você entrega a sua vida para Cristo, não é as nossas ambições que nos governam, não é os nossos sentimentos que nos conduzem, é a vontade de Deus, é a vontade do meu Senhor, é a sua palavra que governa sobre a minha vida, é o seu preceito que me dá norte nas minhas decisões, ainda que eu tenha que sacrificar a minha carne. Eu entrego a minha vida inteira para Jesus. Você entregou tudo para Jesus? Veja, a maioria de nós aqui temos histórias diferentes. Eu entrego a minha vida para Jesus, mas eu não entrego a minha dor. Eu não entrego o meu trauma. Eu não entrego as minhas preocupações. Porque a maioria de nós talvez tenha vergonha da nossa própria história, daquilo que nós passamos, da dor que nós enfrentamos, da decepção que passamos, da frustração que tivemos. E essas coisas nós nos defendemos, como um mecanismo de defesa que nós falamos no domingo passado, que é a autossabotagem que prejudica a si mesmo. Mas se eu entrego tudo para Cristo, eu também vou entregar a Ele a minha dor, o meu trauma. Vou falar para Ele, lembra aquele dia? Ainda dói. Lembra aquela situação, aquela história? Ainda me machuca. E você guarda isso de uma maneira que Cristo não pode acessar. Aí você fica guardando os seus traumas como se eles fossem um bichinho de estimação. Enquanto você pode entregar para Cristo e Ele te curar. Mas o que te impede de entregar? Talvez é a sua religiosidade. Talvez seja, as pessoas não vão ter como administrar minha dor. As pessoas não passaram o que eu passei. As pessoas não entendem o que eu passei. Ok, as pessoas não vão entender o que você passou. As pessoas não estiveram lá, não sofreram o que você sofreu, não chorou o que você chorou, mas Cristo passou. Cristo superou. E por Ele e para Ele é suficiente que você conte a Ele e entregue a Ele a sua dor. Agora, se você falar que Cristo não entende a sua dor, aí nós temos outro problema. Mas, veja, entregue a Deus todas as áreas da sua vida. Aquela área que você não quer que seja tocada. Aquela área que você não quer que seja acessada. Porque você blindou. Você criou um muro de proteção. E ai daquele que chegar perto. Ai da pessoa que tentar se aproximar. E você se acostumou em viver na defensiva, na proteção, mas a sua vida está passando, e isso que está guardado inconscientemente e conscientemente está te gerando problemas psicomáticos, problemas emocionais, que vão afetar o seu corpo, a sua saúde e, por fim, afetará a sua vida espiritual. Então avance para a sua cura. E avançar não é uma palavra mágica. Seria muito bom que as coisas funcionassem tudo através da oração. Seria muito bom. Em nome de Jesus, saia. Pode sair, é claro que sim. Mas existem situações que não vão sair. Que eu precisarei enfrentar o processo. Deus perdoou Davi dos seus pecados. Sim, Deus perdoou. Mas Deus não tirou dele as consequências.
mas Deus ajudou Davi a lidar com as suas consequências, a enfrentar o fruto das suas decisões. Então, eu posso falar para Deus: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não consigo enfrentar isso. Talvez o que eu estou vivendo é resultado daquilo que eu plantei lá atrás. Mas hoje eu não consigo entender isso. Me ajuda. Aí a graça de Deus vem sobre a sua vida. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua vulnerabilidade. E aí você vive e desfruta daquilo que Davi fala em Salmos 27, da bondade de Deus na face da terra. Qual é a sua dor? Qual é a dor que você protege? Qual é a dor que você guarda? E qual é a dor que você quer entregar? Quarto, eu decido depender. Eu preciso entregar, mas eu preciso depender. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Salmo 62, minha salvação e minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Eu preciso depender de Deus. Eclesiastes 4, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós temos dificuldade de depender uns dos outros. Nós vivemos uma sociedade totalmente individualista, cada um por si. Nós temos uma resistência uns aos outros, de depender do dom que o outro tem, daquilo que Deus entregou para o outro. E na vida espiritual nós teremos que aprender a depender uns dos outros. Todos nós estamos inseridos em um corpo. E cada membro tem uma função. E esse corpo precisa funcionar na sua totalidade. Ele precisa ser operacional, funcional. E cada membro depende um do outro. Se você for um membro fora do corpo, você vai apodrecer. Não vai sobreviver. Então, Deus criou-nos num sistema de dependência dele, mas também numa dependência da comunidade. Eu não sei, talvez na prática você sabe disso. Já viu aquela situação que você está precisando de uma ajuda? Você está numa situação e um amigo seu fala assim: rapaz, aquele trabalho é seu. Eu vou ligar lá, eu vou conversar. E aí você vai para casa e você descansa. Porque você contou para o seu amigo. E o seu amigo vai arrumar aquele trabalho lá para você. E você está precisando. Então você depende daquele amigo. Você depende do conhecimento dele. Você depende que ele fará aquilo que ele prometeu fazer para você. Mas você fica toda hora olhando o telefone, ver se ele liga ou se não liga. Porque você está na dependência. Você fica angustiado. Será que ele já falou? Será que eles viram o meu currículo? Será que eles já adiantaram o meu processo? Aí você começa a roer as unhas. Começa a ficar ansioso. Quantas vezes Deus te fez uma promessa e você fica roendo as unhas? Esperando que a promessa venha. Esperando que ele cumpra o que ele prometeu. E a gente, será que ele falou mesmo? Será que ele vai de fato cumprir isso? Será que ele vai atender isso? E nós temos dificuldade de depender, porque depender está fora do seu controle. Você fica na posição
de guarda, esperando que uma ligação chegue, que a bênção chegue, que alguém te telefona, que alguém resolva para você a sua aflição. E depender de Deus é maravilhoso. Porque Ele não chega nem adiantado, nem atrasado. Ele chega no momento exato, no kairos, no tempo oportuno. Eu me lembro uma vez, eu fui procurado por uma senhora, uma brasileira, que iria casar com um austríaco. E eu fui celebrar o casamento deles. E na conversa, ela me achou pela internet, e nós então, eu conversei com o pai, com a família dela, tudo, e nós fomos então fazer a celebração do casamento deles. E ela me disse assim, quanto que você cobra? Eu disse, olha, não cobro nada. A minha missão é isso. Não precisa se preocupar com o valor. Mas o pai da moça disse assim, eu vou abençoar a igreja que você então pastoreia. Eu disse, amém. Eu fiquei na expectativa. E eu fui, então, em Mafra, um casamento maravilhoso. Ninguém morava em Portugal, veio gente da Venezuela, gente de toda parte, porque aqui foi o lugar mais barato que eles encontraram. Bom, celebramos o casamento e nós estávamos com uma dificuldade financeira na igreja, muito grande, muito grande. A gente tinha algumas contas a pagar, umas pendências, e eu fiquei com aquela. Ele disse que vai abençoar a igreja, quem sabe? Aquela expectativa. Bom, o casamento terminou, eu peguei o carro, minha família, e fui embora. Pronto, eu despedi e fui embora, e nada da oferta. Nada da oferta. Passados alguns dias, o pai da moça me manda uma mensagem, Wagner, está tudo bem? Eu, sim, está tudo bem. Olha, nós falamos aquele dia, então me passa aí as informações que eu quero fazer uma oferta para a sua igreja. E ele então fez uma oferta em dólar, e era justamente a quantia que nós estávamos a precisar naquele momento. Mas depender de Deus tem essa agonia. Poxa Deus, quem sabe é Ele que vai fazer a oferta. Foi mais de um mês, né, irmão? Aí você fica naquela dependência, naquela agonia. Senhor, toca no varão. Visita ele, Senhor. Para ver se ele lembra daquela situação. Ele que disse, eu disse que não cobrava nada, mas ele disse, eu vou dar uma oferta para a igreja que você pastoreia. Veja, a dependência de Deus gera uma agonia. Mas a gente precisa ali, e quando você está dependendo de Deus, Deus também está trabalhando em você. O pastor Josué Gonçalves falou uma palavra nessa semana, ele disse assim, Noé estava construindo a arca e Deus estava construindo Noé. Noé estava dependendo de Deus que tudo funcionasse, e Noé estava construindo a arca para Deus, e Deus estava construindo Noé para Deus. Então Deus está te construindo enquanto você depende dele. Avance para a sua cura. Eu decido confessar. É aquela palavra, eu vou falar. Eu lembro da Sunamita, né, que o seu filho morreu, ela foi até o profeta, ela queria falar com o profeta. E ela foi até o profeta e disse, olha, você esteve lá na minha casa, eu não te pedi filhos. Eu não te pedi filho. E o profeta foi lá e ele ressuscitou o menino pelo poder de Deus. Mas ela representa muito bem isso. Eu vou falar. Tiago disse, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros, para serem
curados. Nós, como eu disse, numa sociedade individualista, temos problemas com esse texto. Não só essa geração, mas também outras que passaram. Porque nós entendemos que confessar pecado é só para Deus. Deus não precisa que você confesse, Ele já sabe. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele não precisa da nossa confissão para saber o que nós fizemos ou não fizemos. Ele é Deus. Ele vê todas as coisas. Então a confissão é algo terapêutico. Veja, Davi, ele fez uma confissão aberta. A maioria das vezes, na experiência que tenho, pouca experiência que tenho como pastor, as confissões são fechadas. Ela não vem carregada de detalhes. Davi, ele teve uma confissão aberta. Natan, na presença de Deus. Acã teve uma confissão aberta. Eu vi aquela capa, eu a cobicei, eu guardei ela na minha tenda debaixo do tapete. Acã, ele está contando os detalhes do seu pecado. E nós temos vergonha de dizer isso. E por que nós temos isso? Reputação. Veja o quanto que essa pessoa está vendo o pior de você. O mal que habita em nós, o pecado, está vendo ali em nós. Só que a partir do momento que você expressa ou que você verbaliza isso, você tem uma responsabilidade maior agora. Porque você sabe que não é só Deus que sabe, que tem outras pessoas que agora também sabem do que você fez. E isso te gera o quê? Um senso de responsabilização maior na sua santificação. E era desse jeito que a comunidade aqui de Corinto tratava as coisas. Eles tratavam de confissão aberta perante a comunidade, para que a pessoa que realizasse ou que fez alguma coisa errada não voltasse a fazer nunca mais. Pela vergonha da verbalização do seu pecado, da exposição. Por isso que o texto diz, a Bíblia diz, que nada que está oculto ficará encoberto. Então a confissão aberta é quando, é claro que você não vai sair falando aí para toda a gente, mas você precisa encontrar pessoas cristãs sérias, idôneas, que vai te ajudar quando você tropeçar. E quando isso acontecer, que seja uma confissão aberta. Eu falhei. Davi, no Salmo 51, ele disse, eu pequei porque Betseba estava tomando banho nua. Não, eu pequei. Ele não coloca culpa em ninguém. Ele assume a sua culpa. Eu pequei porque eu sou mau. Eu pequei porque eu é que sou o culpado. Ele não atribui culpa a ninguém pelo seu pecado. Ele simplesmente fala, eu pequei contra Deus. Somente contra ti, Senhor, eu pequei. Isso é uma pessoa arrependida. Ah, eu pequei porque aquela situação, porque... E aí o pecado vai definhando seus ossos, vai machucando a sua vida, vai tirando, porque todo pecado que cometemos na nossa vida, no nosso corpo, alguma coisa morre em nós. Porque o salário do pecado é a morte. Então Davi, ao confessar o seu pecado, ele não estava pensando na sua reputação. Ele não estava pensando nas suas exigências como rei. Ele estava pensando na sua salvação. Traz de volta a alegria da salvação. Cria em mim um coração reto, um coração puro, um coração quebrantado. Davi decidiu falar. Sétimo, eu decido reparar. Eu me disponho a reparar. Talvez é como Zaqueu. Ele foi salvo e ele percebeu, poxa, eu já passei muita gente para trás.
eu vou restituir, eu vou reparar o meu erro. Eu vou consertar, eu vou correr atrás das pessoas que eu feri, que eu machuquei, que eu ofendi, vou pedir perdão, vou tentar. Eu sei que não vai ser igual, eu sei, mas eu vou reparar, eu vou tentar reparar aquilo que está ao meu alcance. Colossenses 3:12, Paulo diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nós temos queixas uns dos outros. É normal. Mas temos que perdoar como Cristo perdoou e temos que suportar uns aos outros pelo amor de Cristo. Se não for o amor de Cristo, não dá não. Se não for o Espírito Santo de Deus, nós não suportamos isso. É aquela regra máxima, né? É de Jesus. Como vocês querem que os outros lhe façam. Então decida reparar. Decida consertar. Se você falhou nesse processo, vá atrás. Não vai na rede social. Face a face. Se você tem algo contra o seu irmão, vá até ele. Converse com ele. Repare a situação. Face a face. Fala, irmão, eu te interpretei mal, fiz isso, tal, face a face. Tenha coragem de fazer isso. Isso será terapêutico. Vai te trazer alívio, vai te trazer leveza. Porque você não precisa carregar isso. Oitavo, eu decido compartilhar. Veja, você está num processo de cura, você confessou, você admitiu, você dependeu. Agora, você tem que compartilhar o seu processo. Transformados para transformar, curados para curar, mudados por Deus, para agora, através da sua história, você mudar outros. Agora veja, se nós somos consolados pelo sofrimento de Cristo, e se esses irmãos aqui eram consolados e confortados porque Paulo havia passado por tribulação, então você que está nesse processo de cura, glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor, porque quando terminar esse processo, o que Deus espera de você é que você compartilhe a experiência que você teve com Jesus, de restauração, de cura, de mudança, de cuidado que Deus teve com a sua história, de cuidado que Jesus teve com a sua dor, a maneira como Ele fez com você. Silmar Coelho, ele fala, quase tudo na vida pode ser consertado. Muitas vezes as coisas que não são consertadas, seja na própria vida ou nos relacionamentos, é porque nós não queremos consertar. Paulo está nos ensinando aqui sobre a consolação através da dor, da tribulação e da aflição que ele passou pregando o evangelho. Veja, quando Paulo estava preso, mais o evangelho se propagou. O sofrimento de Paulo e a maneira como ele estava enfrentando aquela situação encorajava os irmãos a continuarem firmes e perseverantes no Senhor. Então, que tal você olhar para a sua história com outro significado? Que tal você olhar para a sua dor com outro significado? Que tal você ressignificar isso? E permitir que Jesus, de fato, mude por completo. E quem sabe hoje seja o dia em que você vai entregar o seu trauma, a sua dor, diante do altar.
Que tal você tomar essa decisão? Que tal você se livrar disso? Que tal você experimentar o jugo suave e manso de Jesus? Que tal você sair daqui leve? Que tal você tomar a decisão de falar sobre a sua dor? De falar sobre o que você viveu? De contar a sua história como aconteceu? De contar sobre ela? Porque o dia que você contar sobre a sua dor, é porque você aprendeu a administrá-la, a sua história. E você aprendeu a falar como José. Eu sei o porquê que vocês me colocaram lá naquela cova. Eu sei o porquê que vocês me rejeitaram. Eu sei o porquê que eu tive que ser preso. Porque eu fui enviado por Deus na vossa frente para salvar o nosso povo. José, ele olha para a sua história. Ele olha e vê o significado de Deus. Aonde Deus havia levado ele até aquele momento. E ele agora está consolando aqueles que sofrem, porque ele já tinha sofrido no processo. Ele agora vai ser o amparo para aquele povo, mas ele viveu sem amparo. Ele viveu longe, ele viveu sozinho, ele teve a solidão, ele teve a sua dor, ele chorou. É isso que nós precisamos. Que tal você hoje tomar uma decisão no seu íntimo, no seu interior, de entregar tudo para Jesus? Absolutamente tudo para Ele. Eu não sei o que você enfrentou na sua infância. Eu não estava lá, mas Ele estava lá. Eu não sei o que você passou na sua adolescência. Eu não estava lá, mas Ele estava com você. Ele viu. E agora você está aqui, nesse avanço para a sua cura. Porque o desejo de Deus é que você seja curado, para que você seja enviado, enviada para compartilhar a sua história. Compartilhar aquilo que Ele fez com a sua dor. Fique sobre os seus pés. Eu gostaria de fazer um desafio com você. De chamar você aqui à frente. Você que realmente precisa entregar os seus traumas, a sua dor, a sua história, a sua infância. Você que decide. Você pode tomar essa decisão hoje, de entregar isso para Jesus. Você não vai expor aqui nada da sua vida, mas no seu secreto você vai entregar aqui no altar, simbolicamente, profeticamente. Eu quero te desafiar a você vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero ministrar uma palavra sobre você. Você que sentiu que essa palavra foi para você. Avance para a sua cura. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Entregue a sua vida para Jesus. Não espere para depois. Entregue a sua vida para Jesus agora. Não espere para depois. Não resista. Não fica convivendo com a sua dor. Não fica tentando administrar a sua dor. Administrar. Deixa Jesus administrar para você. Deixa Jesus tocar nela. Então só você que deseja ser tocado, que deseja receber essa oração, eu queria te chamar você vir aqui à frente. Se você não quiser vir, tudo bem. Eu vou respeitar. A história é sua. A vida é sua. A dor é sua. Eu não posso te ajudar além daquilo que você permite que eu possa fazer por você. Mas eu sei que as decisões mudam as nossas vidas. As decisões mudam o curso da nossa história.
As decisões afetam o nosso hoje, o nosso amanhã. Portanto, eu não vou insistir. Eu vou orar por você mesmo, por você aí. Que Deus compadeça de você, de nós, da nossa história. Que Ele ajude, porque Ele, por mais que talvez você tenha encontrado uma resistência até de vir ao altar. Isso é proposital. Às vezes nós resistimos às mudanças. Lembra? A religiosidade pode nos impedir, a compulsão, a codependência. Mas isso dará frutos em sua vida. Isso dará frutos em sua vida. Que o Senhor Jesus visite a sua dor no seu íntimo. Visite a sua vida por completa. E que Ele traga a cura que você precisa no tempo certo, no modo certo, do jeito que Ele achar que deve ser feito. Quem vai fazer isso? Jesus. Quem vai fazer isso? Jesus. Quem vai operar? O Espírito Santo de Deus. A minha oração é que você coopere nesse processo. O processo é seu. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque a tua palavra é poderosa. Eu te agradeço, Pai, porque em ti nós podemos confiar. Eu te agradeço, Pai, porque a nossa história não está escondida do seu olhar. Assim como o Senhor enxergou Agar sofrendo lá no deserto, chorando, o Senhor foi até ela, falou com ela e deu um novo significado para ela e para a sua prole. Ah, Pai, o Senhor é o Deus que vê. O Senhor é o Deus que enxerga. O Senhor é o Deus que visita. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara, que restaura. Pai, em nome de Jesus eu oro para que essa igreja, Senhor, nós que somos seus filhos, possamos, Pai, cooperar no processo da cura e que nós possamos avançar, Pai, nesse processo de cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, todo medo, toda incerteza, Pai, que possa estar gerando no íntimo, Senhor, de cada pessoa aqui nesta manhã. O Senhor entende, o Senhor conhece o porquê, o Senhor conhece as razões, os motivos que impedem. Que a graça do Senhor possa superabundar aonde as pessoas feriram, aonde as pessoas pisaram, aonde a vida machucou, Senhor. Aonde está as feridas? Aonde está, Senhor, a dor? Aonde está, Senhor, aquele momento, Senhor, que travou, que bloqueou a vida dessa pessoa? Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Talvez, Pai, tenha alguém aqui magoado, Senhor, pela orfandade, pela rejeição, Senhor. Tenha misericórdia. Ajuda poderosamente, Deus. Restaura, traga o seu bálsamo, traga a sua cura nesta manhã, Senhor, na história, dê novo significado, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, gera leveza no coração. Deus, que essa igreja, que cada um de nós aqui, Senhor, possamos entregar a Ti, Senhor, as nossas preocupações, o nosso fardo, Senhor, as nossas cargas emocionais. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o conhecimento de Deus aumente,
Que o discernimento de Deus aumente em cada pessoa aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, o Vitor que está aqui na frente, Senhor. A sua vida, a sua história, a sua família. Abençoe o teu servo, Deus, que veio aqui à frente tomando a decisão, mostrando o intento de mudar e entregar tudo para o Senhor. Ele está entregando, Senhor, tudo para o Senhor. Ele decide entregar tudo para Ti, Senhor. Então ajuda o Teu filho, ajuda o Teu servo, naquilo que ele não consegue, naquilo que ele não consegue entender, que ele não consegue administrar. Ajude ele, Deus, com o Teu Espírito Santo, que ele possa sair dessa reunião, Senhor, leve, na certeza de que o Senhor o visitou e que ele vai cooperar no processo e vai avançar na cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa série de mensagens. Obrigado, Senhor, por essas mensagens que foram pregadas. Que nós possamos, ó Pai, ter um coração quebrantado, um coração humilde, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir a cada dia. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor um pouco. Você pode continuar nessa atmosfera de adoração, adorando o nome do Senhor. Me escutas quando clamo.